E aí pessoal, começando aqui mais um Dev Lifestyle. Na aula de hoje nós vamos falar sobre instruções condicionais, tá? O famoso if-else, mas não só, tá? Vou tentar abordar aqui os aspectos, não é muita coisa, é tranquilo. Tem alguns detalhezinhos só importantes para a gente ver, para não cometer erros ali, mas tem algumas variações depois no final que vão agregar aí. Bom, primeiro, o que é algo condicional, né? O processador do computador, ele é capaz de fazer alguns tipos de operações, né? A gente já viu operações aritméticas, por exemplo, da matemática, as operações básicas e tal. Ele consegue pegar um resultado de uma operação aritmética e também salvar, né, uma outra variável, tá? Isso é uma atribuição. E outra coisa que o processador é capaz de fazer é comparações, né? Ele checar condições. Então, por exemplo, um número é maior que o outro, ou um número é igual ao outro, é, menor, menor igual, maior igual, qualquer tipo de comparação. Tá bom? Aí a gente usa isso para o quê? Para tomar decisão. Um programa que só recebe dados e exibe de volta, ou recebe e salva, ele fica um pouco limitado. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão, ou seja, se a entrada do programa for tal coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Tá? Você aumenta as suas possibilidades quando você tem esse tipo de recurso, né? De tomar decisões, de fazer algo ou fazer outro de acordo com alguma condição. Então, já vamos direto para o código aqui, já vamos botar a mão na massa, vamos entender como é que é isso aqui. Tá? Tem aqui um programinha aqui que a gente já estava usando na outra aula. Então, ó, a estrutura de um if, né, if do inglês é se, ela segue essa ideia aqui, ó. Então eu vou aumentar um pouco aqui, tá? Para ver se fica melhor aí na resolução da tela de vocês. Vou aumentar um pouco mais. Então a estrutura é se, aí entre parênteses, alguma condição for verdadeira, ele entra nesse bloco de instruções aqui. Tá? Um bloco de instruções ele é um abre e fecha colchete, né? Aliás, chave, né? Colchete é o quadradinho, né? Ele abre e fecha a chave e todas as instruções que estiverem aqui dentro ele vai executar, tá? Nesse bloco aqui. Precisa ser um bloco mesmo? Não, pode ser uma única instrução. Tá? Então, se eu retirar aqui essas chaves, isso também é válido, tá? Quando tem uma instrução só. Eu não poderia, por exemplo, fazer aqui, ó, sei lá, número 1 igual a 5. Ó, você viu que ele até identou para mim aqui. Porque se eu faço isso, ó, essa instrução aqui, ela é válida, mas ela não está dentro desse if aqui. Inclusive deu até erro aqui, ó. Por quê? Porque a instrução desse if é essa aqui, da linha 53. Aqui embaixo já está fora do if. Parece que está dentro por causa da indentação aqui, mas não está. Aí esse else vai dar erro, porque o else tem que vir em seguida do if. E como eu coloquei uma instrução antes, não pode. Tem alguém levantando a mão aí? Diga lá. Você consegue ver se a tela tá ok? Porque para mim a tela tá embaçada. Tá. Já sei o que deve ser, tá? São efeitos visuais do Meet. Eu vou desativar aqui e você já deve enxergar normal.
Melhorou, né? Melhorou. Então vamos continuar lá. Obrigado por avisar. Então, ó, o else, ele significa se não, né? Ou caso contrário. Então, o else, ele só existe se tiver um if antes. Não pode ter else sem if. Então, esse blocão todo aqui, ó, esse conjunto, significa o quê? Se a opção for 1, faça essa instrução. Se não, aí teste novamente. Quer dizer, não é 1, então cheque. É 2? É, se for, faça essa. Ah, não é o 2 também. Else, de novo. Aí, se 3, e assim por diante. Então, não pode ter else sem if, como eu disse. Por isso que aqui, ó, estava mostrando vermelho aqui. Por quê? Esse else aqui, ele está sem if. Cadê o if dele? Não é esse aqui. Por que não é esse? Porque esse if aqui, ó, ele termina aqui. Porque eu coloquei uma instrução a mais aqui no meio deles. Não pode isso. O if e o else tem que estar um seguido do outro. Não pode ter instrução no meio. Se eu quiser colocar mais de uma instrução dentro do if, obrigatoriamente eu tenho que abrir a chave aqui e fechar. Agora sim, sumiu o vermelho, porque agora eu tenho um bloco de instruções, um bloco de comandos. Aí tudo bem. Então, ou é uma instrução só, sem chaves, ou várias instruções cercadas por chave. E aí é isso. O else, ele não precisa ter else if igual está aqui, tá? Então aqui, ó, eu posso fazer vários, né? Else if, else if, else if, um monte de condições. Mas lá na última, se eu colocar else e colocar, vamos supor, resultado igual a menos 1, é algo aqui que não faz sentido nenhum matematicamente, mas só para dar o exemplo. Esse else final aqui, tá vendo? Ele está sem if, tá? Então é uma opção você colocar ifs aninhados, né? Do inglês nested, quer dizer, um dentro do outro. É uma opção, não é obrigatório. Tá? Um else só pertence a um if, e um if só tem um else. Aqui parece que esse if aqui tem vários elses, mas não tem. Por quê? Esse else aqui, ó, pertence a esse if. Esse else aqui pertence a esse. Tá vendo? Esse aqui pertence a esse. Tá? Uma outra forma de ver isso aqui mais claro, ó, seria assim, ó. Trabalhinho para organizar aqui, vai ficar com bem mais linhas, mas é para vocês entenderem, ó. Olha só. Tá vendo? Agora ficou com bem mais linhas, mas agora dá para entender melhor o que está dentro do que. Ó, if, else. Onde esse else fecha? Lá embaixo, ó. Tá vendo? Isso tudo é o else desse primeiro if. Se isso tudo é o else, eu posso pôr dentro do bloco dele ali o que eu quiser. Tá? O bloco dele é isso. Aí dentro pode ter 1 milhão de coisas. É um bloco só. Agora olha só. Dentro dele tem outro if. Beleza? Que tem o seu else. Olha o else desse if. É tudo isso aqui é o else. Esse outro if está dentro daquele. Cadê o else? Tudo isso aqui. Entendeu? Então, é uma outra forma para ficar mais óbvia, para ficar mais claro o que else que está, o que tem dentro de cada else, vamos dizer assim. Tá? Se a gente colocou
uma instrução só no if, você não é obrigado a pôr uma instrução só no else, tá? Como está aqui, ó. Esse if, por exemplo, só tem uma instrução. O else dele é um bloco com várias. São independentes. Eu poderia ter feito aqui, ó, entre chaves. Poderia. Tá? Quando tem uma instrução só, é opcional as chaves. Tem mais de uma, é obrigatório. Então é isso. If e else, não foge disso. Tá? Agora, falando um pouquinho mais sobre a condição aqui, né? O teste dessa condição. Você tem alguns operadores para fazer esses testes, essas condições. Aqui, a gente está usando o operador de igualdade. Eles são dois iguais, porque quando é um igual só, ele já é reservado para atribuição. Então, quando tem um só, está atribuindo numa variável. Quando tem dois, é comparação de igualdade. Vou escrever aqui. Operadores lógicos. Então, pode ser o igual, o diferente, que é o exclamação igual, menor, maior, menor igual, né, menor ou igual, maior ou igual e outros, tá bom? A condição também, ela não precisa ser uma condição só, ela pode ser várias. Então, sei lá, imagina que eu tenho um boolean aqui, B1, aliás já temos, eu acho, tem um boolean B ali. Vou aproveitar aquele boolean que está lá. Eu poderia falar assim, ó, se B for true e a opção for 1, faça esse bloco aqui. Ou seja, essa aqui é uma condição composta. Tá vendo? Ela tem um operador lógico e tem, por exemplo, também o operador lógico ou, que são duas barras dessa barra vertical aqui. Tá? Então, aqui poderia ser ou também. Lembrando que o ou é se essa condição for verdadeira ou essa. Qualquer uma das duas que for verdadeira, a condição completa é verdadeira. No operador lógico e, os dois lados do e tem que ser verdadeiros. Eu poderia ter mais, tá? 3, 4, quantas quisesse aqui, ó. Poderia colocar mais um ou aqui, sei lá, ou número igual a 5, ou número, para não ficar só com igual, né, maior que 5. Posso colocar a checagem que eu quiser aqui. Claro que essas que eu coloquei não faz sentido nenhum, né? Porque eu fiz aqui uma lógica para fazer operações matemáticas. Então, a gente está mostrando para o usuário para ele escolher uma operação que ele quer fazer. Então, soma, subtração, multiplicação ou divisão. 1, 2, 3 e 4. Dependendo da opção que ele escolher, o programa aqui vai fazer a conta correspondente. Então, essas condições adicionais que eu coloquei aqui não fazem sentido nenhum. É só para dar um exemplo. Tá? Então, vou tirar isso aqui. Tá? E vou deixar o programa mais limpo como estava antes. É mais fácil eu refazer aqui do que tirar esse monte de chaves aqui. Então, vamos lá, se a opção for 3, é multiplicação. Se a opção for 4, é divisão. E, sei lá, para o exemplo aqui, eu posso até deixar aqui, ó, else o que? Nada. Ou seja, não é nenhuma das anteriores. Else, ou seja, se não, qualquer outra coisa que ele tenha digitado, eu posso, por exemplo, ir lá e colocar 0 no resultado, tá? Para mostrar que é um valor inválido, sei lá. Tem outras formas, tá? De resolver isso se ele digitar a opção inválida, mas por enquanto, vamos considerar isso daqui. Então vamos lá só testando aqui rapidinho, deixa eu ver se eu não deixei nenhum lixo, né?
Vou rodar aqui, ver se não deixei alguma coisa que vai impedir a compilação. Não, aparentemente foi. O computador está um pouco devagar. Vamos lá. Deixa eu só verificar se vocês estão vendo. Estão vendo. Beleza. Então tá lá, digita o primeiro número, por exemplo, 5, segundo número 2. Qual a operação que você quer? Vamos lá, operação 3, multiplicação. Resultado é 10. 5 vezes 2, 10. Ok, não vou fazer os 4, tá? Vocês podem testar isso se vocês quiserem. Beleza, então fechamos aqui a questão do if else, tá bom? Agora, ó, deu aqui uns 15 minutinhos, né? 15 minutos. Agora, o que eu quero passar para vocês é o switch. Então, por que eu estou colocando nessa mesma aula? Então, o switch é um outro tipo de comando, mas ele faz algo parecido com o if else. Todo esse bloco aqui, ó, a gente pode reescrever ele de outra forma, tá? Que é com o switch. A estrutura, né, a sintaxe de um switch é essa aqui, ó. Switch, aqui em vez de condição dentro do parênteses, como é o if, tá? O if é if, condição, instrução, ou bloco de instruções. E um else, né, com outro bloco ou uma instrução. O switch não. O switch não é condição aqui dentro. O switch é variável, tá? Então, aqui ó, eu faço switch, opção. Então, por quê? Opção aqui, ó, no nosso caso, é uma variável int. Tá? Essa variável int, o usuário que passou ó, com esse, o scanfs aqui. Então eu faço switch, variável. Aí, você vai pôr cases aqui dentro. Case. Ou seja, switch, não sei a tradução literal do inglês de switch, para falar a verdade. Switch eu sei que é um interruptor, você pode falar que é um switch, né? Mas na prática cheque essa variável. Caso o valor dela seja 1, faça o que está aqui no case 1. Então, no caso nosso, o que é a opção 1 lá? É a adição. Tá? Tá lá, nossa adição. Aí agora eu vou repetir. Caso 2, 3 e 4. Olha aqui, ó, eu copiei para reaproveitar, mas olha como ele ficou vermelho. Vamos ver aqui. Não deve estar mostrando para vocês o pop-up do Visual Studio, mas ele está dizendo o valor do rótulo case já apareceu nesse comutador na linha 66. Traduzindo para o português, né, que está em português, mas não o que a gente entende, né? Traduzindo esse valor já apareceu antes, então eu não posso repetir. Isso aqui é como se fosse sei lá, um endereço, vai. Você chega na portaria do prédio e vai apertar o interfone. Não pode ter 5 botões com o número do mesmo apartamento, né? Então cada botão tem que ter um número de apartamento diferente. Então aqui é a mesma coisa. Switch opção, ou seja, avalie o valor dessa variável opção. Caso seja 1, faça isso aqui. Caso 1, não pode. Você só pode ter uma vez. Então, aqui 2, 3, 4. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Olha só, fica até... Não sei se é mais bonito ou não, mas é outra opção de se fazer. Agora, isso aqui não tá concluído. Eu vou deixar esse bloco aqui em cima, sem comentar ele, sem retirar. Por quê? Porque quando eu rodar ele vai fazer tudo isso aqui e depois ele vai fazer de novo, tá? Então tudo bem. Não é correto em termos de lógica, né, que vai fazer 2 vezes, mas é só para manter aqui registrado que eu vou comitar esse código depois, né? Vou subir ele para o GitHub. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vou rodar. Então, o if else lá de cima está lá, mas esquece ele, tá? Que ele vai ser, o que está fazendo nele vai ser feito de novo, então ignora.
Vou fazer o mesmo exemplo, ó. O primeiro número é 5, o segundo é 2, e eu vou fazer multiplicação de novo, 3. É para dar 10, né? Vamos ver o que vai acontecer. Opa, deu 2. E aí? Alguém tem alguma ideia do porquê acontece isso? Vocês não vão descobrir porque eu ainda não expliquei. Então, a questão é o seguinte. Esse case aqui, ó, ele não é um else, um if-else. Note que a sintaxe dele é diferente. Ó, ele tem dois pontos aqui. Tá vendo? O que isso significa? É como se ele chegasse nessa linha e falasse assim, dependendo do valor da opção, eu pulo, eu dou um jump para a linha correspondente aqui. Então, vamos supor que, no caso ali, eu apertei 3, né, opção 3. Ele está aqui, ó, ele pula para cá. Só que olha só, a partir daqui ele vai sair executando. Então ele vai fazer essa operação, ele vai fazer resultado igual a número 1 vezes número 2, que é o que a gente quer. Só que ele vai continuar, ele vai fazer essa aqui também. Então, o switch case ele tem uma peculiaridade, várias peculiaridades, mas tem uma aqui que é muito importante. Você tem que colocar em cada case uma outra palavra reservada, que é o break. O break é quebra, né? No contexto aqui significa quebra. Ou seja, quebra essa sequência. Case 1. Case 1 na nossa lógica é adição. Fez a adição, quebra. Ou seja, ele vai parar aqui e vai sair do switch. Não vai fazer os outros. Se eu não botar esse break, ele continua, ele faz essa, até achar um break. Tá? Pode ser que a gente queira isso de forma intencional? Pode ser. Vai depender da sua lógica. Mas, se você quiser fazer só o que está dentro do case específico, você tem que pôr o break, para ele não continuar. Tá. Então, não tem segredo. É isso aí. Então, do que está aqui agora, está muito parecido aqui o blocão de if else aqui de cima com os switch cases aqui embaixo. Só tem uma diferença. Aqui no bloco de if else, ele tem a opção 1, 2, 3, 4 e o se não. Ou seja, se não for nenhuma delas. Se não for nenhuma delas, bota resultado igual a 0. Aqui no switch case não tem isso, ele está só as 4. Então, tem uma forma de você falar o else, vamos dizer, no switch case. É a palavra reservada default. Né? Tem pessoas que falam default, né? Mas não é francês. Né? Você fala lá Renault, né? Você acha que default é default, mas não é. É default. Então, default significa o quê? Não é nenhum dos cases anteriores. Tá? Não é nenhum, 2, 3 e 4, então pode ser 5, 10, quanto for, menos 5. Tá? Então, default, aí sim, para ficar igual lá em cima, ó, default, resultado igual a 0. Ah, falta o break aqui, certo? Você pode pôr o break aqui, mas não precisa, né? Porque se ele continuar aqui, não tem mais nada, entendeu? Então, esse break aqui não faz sentido. Aliás, antes, da forma que estava antes, esse break ali do 4 não precisava também, já que era o último. Né? Então, é isso aí. Então, é uma forma diferente. Vocês podem até perguntar, pô, mas se tudo que você está fazendo aqui já dava para fazer com if else, para que tem o switch? Fica a gosto do programador. Né? Pode ter caso em que fica mais organizado o seu código, né? Tem uma estética melhor, ou até você pode querer fazer tudo que está no 1 e mais o que está embaixo. Né? Se você retira intencionalmente o break, então é uma opção a mais. Tá bom? Então é isso. Essa é a aulinha dos comandos condicionais. Tá?
Deu 25 minutos aqui, tá um conteúdo legal. Então é isso. Agora eu sugiro, como exercício para essa aula, um exercício aqui do HackerRank. Vou mudar aqui a tela para vocês. Tá lá, o Conditional Statements. Tá em inglês aqui, vocês me perdoem, mas quem quiser traduz aí no seu browser. Então, esse exercício aqui do HackerRank, ele dá aqui uma explicaçãozinha, ó, do que é o if else e tal, no C++. Aqui não tem switch. Eu quis pôr o switch junto na mesma aula, porque para mim faz todo sentido, tá? O switch para mim é como se fosse um comando condicional, né? Uma operação condicional. Então, vai ser bem tranquilo essa daqui, tá? Só dar uma lida aqui, ver o que ele está querendo. Olha lá, tá bem parecido com o que a gente já viu, ó, if, else, else if, else if, else if, tal. Ó, primeira condição, segunda condição, n-1 condição e a última. Então é isso, fica a sugestão desse exercício aqui e nos vemos na próxima aula, beleza? Até mais.